Olá, tudo bem, meus queridos alunos do 7º ano? Hoje, então, a gente vai ter uma videoaula que também é mais uma revisão do conteúdo que a gente fez. E hoje, especificamente, a gente vai dar uma revisada, vai voltar o nosso olhar lá para o movimento barroco no Brasil, certo? Então, na aula anterior, a gente fez um apanhado de todo o conteúdo que nós tratamos lá durante todo o bimestre, na nossa apostila. E hoje eu gostaria de falar especificamente sobre o barroco no Brasil, porque é o conteúdo que nós vamos trabalhar lá no nosso mapa conceitual da nossa atividade avaliativa desse bimestre, ok? Então, pessoal, quando a gente fala de barroco no Brasil, a gente logo volta o nosso olhar para Minas Gerais, porque foi lá em Minas Gerais que esse movimento barroco ele teve grande destaque, né, através dos artistas que nós conhecemos, o Antônio Francisco Lisboa e o Manuel da Costa Ataíde. Esses dois artistas, eles foram importantíssimos para a história do barroco no Brasil, porque eles produziram muita arte naquele período, né? Então, eles desenvolveram muitos trabalhos que faziam um diálogo, então, com esse movimento, que é o movimento artístico barroco, né? Na aula anterior, a gente já fez uma viagem aí no tempo, vimos que esse movimento surge lá na Itália, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre como ele acontece aqui no Brasil, certo? Então, aqui no Brasil ele chega através dos nossos colonizadores, e aí artistas como o Manuel da Costa Ataíde e o Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, passam então a produzir uma arte que tem uma influência barroca grande. No entanto, eles transformam esse momento em que a arte vive em algo genuinamente brasileiro, né? Trazendo elementos da nossa cultura para essas imagens, para essas pinturas, para essas esculturas, né? Então eles trazem aí elementos da nossa fauna, da nossa flora, o tom da pele, né? Do povo brasileiro, os costumes dos brasileiros em relação até mesmo à alimentação. Então a gente percebe lá que em uma das Santas Ceias que o Aleijadinho ele constrói, ele coloca lá um leitão à pururuca na mesa. Sabemos que o leitão à pururuca é uma comida típica, né, mineira. Então, dessa forma, com essas pequenas agregando esses pequenos elementos da nossa cultura, da nossa paisagem, eles vão construindo uma arte barroca bem brasileira, né? E aí então nós conhecemos algumas das obras desse artista, né? Vimos que o Aleijadinho ele construiu então muitas esculturas para os santuários, né? Que estão lá em Ouro Preto, em Minas Gerais. Sobre a vida do Aleijadinho, sabemos que esse artista ele é filho de um arquiteto e de uma escrava africana, né, uma brasileira e um arquiteto francês. E aí Aleijadinho ele então aprende com o pai desde muito cedo a manipular então materiais, enfim. E aí ele vai desenvolvendo então as suas habilidades com as artes, né? Sabemos que o Aleijadinho teve uma doença que até hoje não foi comprovada especificamente qual era, mas sabemos que ele tinha partes do seu corpo que foram deformadas, e muitas pessoas atribuem também obras dele que estão inacabadas a essa deformidade física que ele tinha.
seja ela de maneira intencional ou então talvez por dificuldades, né, na conclusão desses trabalhos. Sabemos que muitas pessoas ajudavam também o Aleijadinho a construir esses trabalhos, né, então ele tinha discípulos lá, pessoas que trabalhavam para ele. Nesse período do Brasil, onde os colonizadores se movimentavam, onde Minas Gerais era uma cidade que recebia pessoas de fora o tempo todo pelas suas riquezas, pelo ouro, né? Sabemos que muitos artistas desse momento aí, eles eram de outras nacionalidades. Então a gente tinha índios que trabalhavam, a gente tinha africanos que desenvolviam também trabalhos artísticos. E aí, dessa forma, sabendo que nós brasileiros somos um país miscigenado, uma população miscigenada, ou seja, que mistura muitas nacionalidades, a gente percebe que a arte, então, que foi produzida nesse período, ela tem muitas características diversas culturais, né? Então, ela é bem distinta culturalmente. Então, a gente tem um pouquinho ali da arte indígena, da arte africana, da arte que vinha lá da Europa, enfim. Então, é uma grande mistura que acaba se transformando aí no barroco brasileiro. Outro fator importante é a gente levar em conta que não só em Minas Gerais, mas também na Bahia, em outros lugares, a gente tem igrejas que foram construídas aí então nesse período e que levam então características desse movimento barroco, certo? Lá na apostila de vocês têm várias imagens desse momento aí, dessas obras barrocas brasileiras. Então a gente percebe como característica desse trabalho uma grande expressividade, né? Uma teatralidade muito grande. Percebemos na obra do Aleijadinho muita expressividade no olhar ali daquelas esculturas, né, no gesto daquelas esculturas. Então, tudo aquilo que estava atrelado ao movimento barroco lá da Europa vem também à tona aqui no nosso barroco brasileiro, né? Então, se faz como característica aqui do nosso barroco também, certo? Então, pessoal, tendo em vista todas essas características, sabemos também que o Aleijadinho construía muitas obras com pedra-sabão, né, um tipo de pedra mais porosa, assim como os 12 apóstolos lá que nós vimos na apostila. Então, é uma característica também do trabalho dele. Lembrando que todo o trabalho escultórico ele é forjado com instrumentos manuais, ou seja, então o artista ele faz isso de maneira manual, ele pega lá uma placa sólida e ele vai esculpindo, forjando aquela pedra até criar aquele objeto artístico, né, aquela escultura no caso. Sabemos então que o Aleijadinho atribuiu então algumas cenas históricas lá, alguns fatos históricos que aconteceram no Brasil, como Inconfidência Mineira. Ele trouxe todas essas questões aí para essas obras, para esses objetos artísticos que ele cria, que ele desenvolve. Então ele realmente tempera lá o barroco com o tempero brasileiro. Certo, pessoal? Então, para desenvolver essa atividade avaliativa, vocês vão pegar o tópico principal de vocês, que vai ser o barroco brasileiro, ou então o movimento barroco, e aí vocês vão trazer conceitos a respeito desse assunto e explicar de maneira resumida esses conceitos. Tá bom? Então vocês podem falar da vida e da obra do Aleijadinho, vocês podem falar das localidades onde as obras barrocas brasileiras estão. Se de repente você quer falar sobre o movimento barroco como um todo,
Vocês podem então pegar referências lá daqueles artistas europeus que nós conhecemos, certo? Então, pessoal, qualquer dúvida, a prof vai estar à disposição de vocês. E eu aguardo vocês então na próxima live. Vocês têm até o dia 30 para entregar essa atividade para mim. Caprichem, utilizem elementos visuais, figuras, se vocês puderem fazer colagens, desenhos, símbolos, certo? Para vocês criarem um mapa bem dinâmico, bem criativo e para a prof dar uma super notona aí para todo esse 7º ano do Colégio Terceira Dimensão, certo? Um grande beijo a todos e tchau, tchau!